Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Fibra. A gente hoje está aqui para continuar nossa saga falando sobre as canetas emagrecedoras. Só que agora a gente vai falar sobre o ponto de vista dos educadores físicos. E aí nada mais, nada menos que eu trouxe aqui um dos maiores especialistas. Tive o orgulho de ser contemporâneo dele na faculdade. O irmão dele foi parceiro, meu amigo de sala. E ver o quanto ele despontou na carreira e quanto se tornou uma referência é motivo de muito orgulho. E, mais uma vez, ter o privilégio dele ceder o ativo mais precioso que temos, que é o nosso tempo, para estar aqui trocando uma ideia com a gente. Seja muito bem-vindo, Paulão. O nome é Antônio, mas eu falei que virou apelido, agora é Paulão. Nem reconheço, nem sei quem que é, depois você me apresenta. Meu amigo, mais uma vez agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Acho que a gente tem dois sinais aí dentro desse processo, né? O primeiro, que o Papo de Fibra ele está caminhando a passos largos. Isso aí. Então, parabéns por isso, que continue, que alcance mais gente, isso é extremamente importante, acho que essa é a principal missão. E segundo, que se eu tô voltando é porque acho que valeu a pena o primeiro papo. Para quem não assistiu, volta lá, assiste, a gente teve um papo muito bacana. Muito legal. Sobre o exercício físico como remédio. Isso aí. E voltar agora para falar de um tema extremamente atual, polêmico, principalmente para o profissional da educação física. Então fica aí, acompanha o papo, que tem muita coisa pra gente poder conversar aí. É isso aí. Vamos ficar igual. Caneca. Caramba. Agradecer aí a Camorra, né? Nossa caneca nova aí, assinada pela Camorra. Já pode usar? Agora. Aqui, então pronto. Cafezinho, água. A gente tava brincando que a gente tem aqui. Ô Stanley, se quiser patrocinar, você pode, tá? Eu vou dar essa dica aí pra você, mas aqui é a nossa Stanley do jeito antigo. Raiz. Mas a gente tá aberto aí a negociações com a Stanley. Parceiros que são sempre muito bem-vindos. É isso aí, é aquela história do Jordan, né? Sozinho você vai mais rápido e com parceiros a gente vai mais longe. É basicamente isso. Mas vamos lá. Vamos, como dizia minha avó, vamos à vaca fria, né? Vamos ao que interessa. Hoje, a gente está vivendo uma era onde, se você botar no Google Trends, a maior busca é canetas emagrecedoras. E aí as pessoas elas buscam sobre qual usar, quando usar, efeitos colaterais. E, ao mesmo tempo, a gente vive um boom do wellness, né? Graças a Deus, né? Para a gente isso é muito bom, para a população isso é muito bom. Só que, como qualquer movimento que surge, eu acho que primeiro se distorce e depois se equilibra, né? Então, a gente está vivendo essa distorção e as canetas fazem parte do crescimento, inclusive, desse mercado de wellness, porque colocou muita gente para fazer exercício. Sim. Né? O que é muito bom. Só que começaram a surgir usos indiscriminados, né? E a gente sabe que a caneta mexe com a fisiologia, e tudo que mexe com a fisiologia vai impactar diretamente na resposta ao treinamento e vai gerar dúvida nas pessoas. Então, a gente até botou o nosso título aqui de caneta 360 graus, né? E aí, eu queria te ouvir sobre essa dúvida que a galera tá sobre os efeitos da caneta sobre a performance. As mulheres colocam muitas dúvidas, a gente estava até conversando aqui antes sobre o glúteo de Monjaro, o seio de Monjaro, até as maçãs de Monjaro, né? E a gente sabe que isso vai afetar a percepção da autoimagem também. E como nós, educadores físicos, principalmente, o que a gente tem que saber e como a gente usa isso no nosso manejo com o cliente no dia a dia. Perfeito. Acho que o primeiro ponto, ou o ponto central de toda essa conversa, deve ser o seguinte. Eu também passei por esse momento, acredito que outros profissionais de educação física também estão passando ou passaram já por esse momento. No início eu fiquei muito puto. Como assim?
A pessoa não quer fazer exercício físico, quer emagrecer, e aí vieram as canetas, e as canetas estão emagrecendo, isso é um fato. Mas as pessoas não queriam fazer exercício. E aí você fala: "Porra, não, então você está perdendo espaço do profissional de educação física e substituindo ele por uma caneta, por um remédio que está dando resultado". Só que o que acontece? A gente vai amadurecendo, as evidências vão chegando, e aí eu comecei a pensar, me afastar um pouco da bolha e ter uma análise um pouco mais reflexiva sobre isso, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional. Ainda existem profissionais da educação física que brigam, não, para emagrecer tem que fazer exercício. E não é bem Hum. assim. A gente pode até aprofundar É. nisso. E aí, com isso, começou a falar mal das canetas. Uhum. As canetas, elas são a solução também? Definitiva não. Definitivamente não. E isso a gente já tem, inclusive, dados científicos mostrando pra gente que os efeitos do emagrecimento dessas canetas, eles duram enquanto a pessoa usa. Depois volta a ter ganho. E a gente tem uma série de consequências com isso também. Uhum. Só que, ao mesmo passo que levantou essas questões, a gente também tem que pensar, cara, mas aquele cara que não conseguia treinar porque estava extremamente obeso, esse cara agora passou a se exercitar. Ou, no mínimo, aumentou o nível de atividade física dele. Seja por um momento ali que tem, na fase do emagrecimento, a gente tem a primeira fase ali, que é a fase de lua de mel, que a pessoa está altamente motivada, está perdendo peso. Isso faz com que ela pense em mudar o comportamento dela. E todo mundo sabe que exercício físico e atividade física é bom para a saúde e também contribui para o emagrecimento. Só que essas pessoas começaram a chegar nas academias. Eu sempre falo isso, e ainda é uma triste realidade nossa, que a academia não é para obeso. E aí que veio o ponto, falei: "Cara, mas as canetas agora estão gerando um cenário que é possível que esse cara vá para academia, seja por questões emocionais, por questões de fadiga mesmo, a pessoa que é Uhum. obesa, ela tem uma intolerância ao esforço. E essa perda de peso melhorou a autoestima dela, melhorou a confiança, melhorou a capacidade funcional dela e agora ela está dentro da academia. Só que essa pessoa que está fazendo uso dessas canetas também tem alterações fisiológicas que o profissional de educação física, que ainda tem o mesmo pensamento que eu tinha lá atrás, contra o negócio, vai perder cliente. É. Porque também não é adaptar o treinamento. Se o cara não entende da fisiopatologia da obesidade, da fisiologia do emagrecimento e de treinamento individualizado, esse cara tá fora do jogo hoje. E Esse de cara e de toda a fisiopatologia das doenças que vem associado à síndrome metabólica, à obesidade também. sim, e por aí vai. Então, assim, as canetas, elas têm um lado bom? Tem. Tem um lado ruim? Também tem, que a gente precisa falar sobre isso, tá? Já adianto um lado, não é a solução. Os estudos já estão mostrando pra gente, suspender o uso das canetas, volta a ganhar peso. 2/3 do peso são recuperados em 1 ano. Hum. E deixa eu te falar um negócio, esse reganho de peso, esse insucesso, ele não é de hoje. Tem um Ih! estudo de 1959, Stunkard, que mostrava lá pra gente que, após 2 anos, 20% consegue manter o peso perdido. Ou seja, as canetas são a solução? Não. E aí a gente entra num outro processo que me levou a uma nova reflexão, o que está faltando? A gente tem o acompanhamento médico, tem o médico ali prescrevendo, orientando, ajustando as doses, temos um nutricionista, porque a dieta também não é a mesma, Uhum. muda muito. A gente tem o profissional de educação física, tá, mas isso a gente também tinha antes. O que está faltando ainda? Aí entra o quarto pé dessa abordagem, que é o acompanhamento terapêutico. Eu afirmo isso para você porque tem 20 anos que eu trabalho com isso. A ciência, se a gente pegar no último século e for investigar sobre tratamento de obesidade, hoje o que as canetas oferecem pra gente é o que a cirurgia bariátrica já ofereceu lá Eu atrás. ia falar exatamente sobre É a isso. mesma promessa. E por que que mesmo após a cirurgia bariátrica as pessoas continuam ganhando peso? Porque ainda falta esse quarto pé, que é o acompanhamento terapêutico. O que que eu vi ao longo desses anos, e a ciência aponta cada vez mais para essa direção? Que aquelas
pessoas que conseguem manter o peso perdido são aquelas que mudaram o comportamento, mas entendam que comportamento não é falta de vontade ou que o cara é preguiçoso, porque o cara, não se cuida, não é nada disso, é muito mais Muito mais profundo do forte. que isso. E aí o que que eu vi nesses anos? Aquelas pessoas que buscaram, que encontraram um motivo, que mudaram o comportamento, que buscaram um propósito, encontraram um propósito, são as pessoas que mantêm o peso perdido. Fora isso, esquece, É. esquece, não vai ter sucesso. É é ruim falar isso, mas é necessário falar. Quando a gente olha para esse processo agora, eu acompanho tem um ambulatório lá de cirurgia bariátrica, agora a gente está completando alguns pacientes com 2 anos. Cara, é triste de ver, porque eu sabia que ia acontecer. E eu na consulta falava: "Ó, daqui 2 anos você vai voltar a ganhar peso, se você não fizer isso". E aí você vai acompanhando ela ali ao longo desses 2 anos. Só que quando você fala isso pela primeira vez, todos eles falam, inclusive as pessoas que fazem uso da caneta: "Não, doutor, Dessa vez nunca é mais eu diferente. quero É. voltar para aquele peso". Eu falo: "Todo mundo que senta aqui na minha frente fala isso também, todo mundo". Só que o que a gente tá vendo agora? Entra numa fase: "Nossa, doutor, mês passado eu não consegui perder peso". No mês seguinte volta, ganhou 2, 3 quilos. Isso já é um sinal, já é um sinal. E eu volto a reforçar, da necessidade do acompanhamento terapêutico, se não tiver, cara, enfim. Mas isso eu acho que é um papo para aquilo que deve acontecer nessa discussão, no papo de fibra, é juntar esses profissionais para a gente discutir, para a gente pensar numa solução de maneira conjunta. Pensar sozinho, uma abordagem sozinha, por isso 360 graus. É, a gente, inclusive nessa saga das canetas, falta a gente gravar com uma psicóloga TCC, né, que é justamente que vai compor todo o quadro, e quando a gente fizer a roda, de repente a gente traz ela também, e vamos a 5 aqui, né, 2 educadores físicos, sendo que eu sou mais o entrevistador nesse momento aqui, eh, você, né, doutor em educação física, a Fernanda Nutri, a doutora Érica com o endócrino e esse quinto elemento ali, né, vamos dizer assim, que é uma psicóloga com terapia cognitivo-comportamental, para que a gente faça o 360 efetivamente para ajudar as pessoas a entenderem que não existe bala de prata. Então, quando falaram que a bariátrica era a bala de prata, é errado. Quando falaram agora que as canetas é a bala de prata, é errado. Quando falam que o exercício é a bala de prata, tá errado. A dieta é a bala de prata, tá errado. Agora, quando você junta tudo isso Aí sim. com uma proposta centrada em ajudar aquele paciente e ele lidando com as suas relações consigo mesmo através da terapia cognitivo-comportamental, identificando quais são os pontos em que vão gerar mudança de comportamento, aí a coisa pode E mudar de aí, até uma figura. coisa importante dizer dentro desse contexto seu, Rogério, é o seguinte: o ser humano, do ponto de vista evolutivo, a gente evoluiu para atividades passivas. A gente tem um Verdade. comportamento muito mais passivo do que ativo. E o processo de emagrecimento é um processo ativo do indivíduo. E E o ninguém que faz que por ele. o que que as pessoas querem? Elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. E aí por isso que a caneta virou um boom, cara. É, Porque eu vou lá e tomo a caneta e perco peso. Não precisa fazer mais nada. tá Só que muito não é lei do bem menor assim. esforço, né? Exatamente. E aí vem essa questão do acompanhamento terapêutico, porque isso tem que mudar. Porque senão vai voltar a ganhar peso. Agora, pensando em termos de abordagem do que compete a gente da educação física, primeiro ponto, a gente precisa entender um pouco mais sobre medicamentos. Isso é Ah, uma coisa muito frágil na nossa formação. É farmacologia. muito frágil. Ah, mas eu vou ter o meu cliente lá que começou a usar, eu só vou adaptar o treino. Cara, não é assim. Do ponto de vista de ação farmacológica das canetas emagrecedoras, ela age basicamente de maneira a suprimir o apetite do indivíduo. Uhum. Ponto. Esse é o foco principal dela. Então, com No isso, o centro indivíduo. regulador da fome ali. Exato. Então, ali ele vai tomar a medicação, essa medicação vai agir, principalmente a nível hipotalâmico, vai conseguir controlar a relação entre fome e saciedade. Só que não é só isso. Ela vai ter um efeito periférico, por exemplo,
do ponto de vista gastrointestinal. E qual que é a relação disso com o exercício? Cara, é um indivíduo que vai ficar mais constipado. Fato. Cara, vai lá fazer abdominal enfesado, como diz o Santiago. Você não tem condições, cara. É um desconforto, é distensão abdominal. Isso tudo gera desconforto. E aí você associa um exercício que, quando mal planejado, gera ainda mais desconforto. Pois, Esse cara vai abandonar, cara. é. Vai falar, cara, eu vou ficar só na canetinha aqui que eu vou emagrecer. Outro aspecto relacionado às consequências ou efeitos esperados das canetas emagrecedoras. Quem começa a usar? Ou para quem deveria ser as indicações, na verdade? Para indivíduos que estão com sobrepeso e têm condições, comorbidades associadas, ou para quem é obeso. Uhum. Normalmente, esse perfil de cliente, ele é sedentário. E aí o cara quer resolver tudo num curto espaço de tempo. E aí ele te contrata, hein? Você é personal, ele te contrata. E aí você acredita que o exercício físico, para ele ter um efeito potencializado no processo de emagrecimento, você vai lá e soca a intensidade, cara. Numa pessoa que não tem condições metabólicas para suportar. O que que vai acontecer? Frustração. Cara, eu tô indo lá na academia, o cara quer me matar, Fora o velho. risco. Eu já não tô comendo. O cara me põe para fazer um exercício. Eu saio de lá morto. No outro dia eu tenho que trabalhar, vou trabalhar cansado, o cara vai falar: "Ah, vou ficar só na caneta". Então esse é um outro aspecto. E aí a gente entra num terceiro ponto aí, como consequência do uso das canetas emagrecedoras de maneira não tão bem planejada, a estratégia, é a perda de massa muscular. E aí, cara, que a gente tem um problema seríssimo, seríssimo. Tanto durante o processo de emagrecimento, quanto para a fase que é o que eu falo que é a fase mais O desafiadora, reganho. é a manutenção, é evitar esse reganho de peso. E aí quanto mais massa muscular você perder, pior, quanto mais massa muscular rapidamente você perder, pior Pior ainda. ainda. Então são questões que a gente precisa entender, que senão a gente faz uma carga de treino acima daquilo que ele consegue assimilar e gera uma frustração e um abandono. E não é o momento, não é o momento. Pelo contrário, é o momento da gente acolher esse cara. Era um cara que não fazia exercício e agora começou a fazer exercício, é um cara para você reter, cara. É isso Que é aí. um cara que vai te seguir pro resto da vida, porque obesidade, o processo de emagrecimento, ele é pro resto da vida, ele não acontece durante 6 meses e ponto, resolveu. Ele vai ser pro resto da vida. Agora, se você erra a mão nisso aí, acabou o processo. É o seu a gente discute muito isso, né? Aqui na academia a gente fala muito que eu entendo que o profissional sai da faculdade muitas vezes ou está durante a sua formação preocupado em questões técnicas de qual é a melhor prescrição, qual que é o melhor exercício, qual que é a melhor biomecânica. E tem isso é obrigação. Uhum, O que o profissional não vem preparado, e a gente busca preparar aqui, é que o desafio do mercado é tornar as pessoas engajadas com o exercício físico. Depois que você engajou, e aí por aí você tem que estudar pessoas, você tem que entender de uhum. gente, de comportamento, de rapport, de Sim, empatia, de escuta ativa, de acolhimento. Aí ele vai te dar a oportunidade de você usar todo o seu conhecimento perfeito, técnico. perfeito. Inclusive até o DISC aí para você ter os traços da personalidade do seu cliente, Isso isso é aí. extremamente importante. E no fundo, o que que a gente tem que oferecer para os clientes? A melhor experiência. E a experiência, para um, às vezes, é o no pain no gain. É, Não, tem que treinar até a falha. Para o desafio outro, puro. para o outro, você tem que mudar o treino toda a sessão. Para o outro, se você mudar o treino toda a sessão, ele te Nossa, acabou. abandona. Você acabou, porque é um cara que é metódico. Isso aí. Então, o conhecimento dessa personalidade, isso a gente está falando de maneira genérica, mas de quando a gente fala num processo de emagrecimento, no tratamento de uma doença, isso também é extremamente Sim, importante, talvez até mais importante do que o tipo de exercício. muito mais. Ainda existe aquela questão: qual o melhor exercício para emagrecer? Aqui,
O que Há você uma consegue semana, fazer. há uma semana eu estava dando uma aula para uma pós-graduação da medicina em endocrinologia e para gente da educação física isso ainda é uma questão. Imagina para outros profissionais. O médico, quando ele está prescrevendo ali a caneta para o paciente, esse médico ele não sabe de exercício. Ele vai passar orientações genéricas e às vezes, muitas vezes equivocadas, que eu já peguei. Não, agora que você está emagrecendo, a gente tem que fazer HIIT. Cara, mas o cara não está no momento de fazer isso. Tinha que falar, Não, ó, mas o meu médico falou isso. procure um educador físico, procure um Perfeito, nutricionista, procure um psicólogo. exatamente. E aí quando a gente fala qual que é o melhor exercício? Eu até pouco tempo atrás eu falava, continuo defendendo muito. Se você tiver que escolher um único tipo de exercício, faça musculação. É, eu continuo Eu sou defendendo unânime. também. Agora, quando a gente olha para o cenário aonde o nível de atividade física da população diminui e automaticamente essa redução do nível de atividade física está associado ao aumento de sobrepeso e obesidade, eu já falo o seguinte: faz o que você gosta. Começa pelo que você gostou. Perfeito, É perfeito, isso. é exatamente isso. Porque, mas eu não gosto de musculação. Aí você vai falar, cara, tem que fazer musculação. Hum, Esse cara vai durar 30 dias, ok, não, 60, né? 90 dias. Não gosta, começa pelo que você gosta. Uma hora você vai cair lá, mas aí você já tá engajado com o exercício. Perfeito, porque aí você já entende que a musculação ela vai ser importante para outros fatores. Isso aí. Se eu tiver que te indicar para você, indicar para o seu cliente, indicar para quem for, eu sempre vou indicar a musculação. É isso. Agora, qual é o melhor exercício? Aquilo que você consegue sentir prazer, que você consegue sustentar É dentro isso. de uma rotina. É isso. E inclusive a literatura, isso, o próprio colégio americano É, trouxe isso no agora último vê. É. posicionamento, embora um posicionamento cheio de falhas, Uhum. assim, Como sempre. porra, mas só que ele trouxe uma questão muito bacana. Mas eu senti uma grande evolução nesse também. Não, melhorou sobre muitos aspectos. E para mim o que foi o principal que me chamou a atenção ali, qual que é a variável mais importante? Não é volume, não é intensidade, não é o tipo de exercício, é a frequência, Isso aí. é a consistência naquilo ali. E isso serve para o processo de emagrecimento. Quando eu falei que um dos principais efeitos não desejados do uso das canetas é a perda de massa muscular, se a gente pensar qual que é o melhor exercício para preservar estímulo ou estimular o ganho de massa muscular, é a musculação. Sim. Ah, mas o cara só consegue fazer caminhada. Fazer, cara. É. Porque a gente tem que parar, primeiro, com essa ideia de que exercício físico ele é essencial para o emagrecimento. E É. não é. Não é. Não é, cara. Isso é uma fantasia, uma ilusão, uma crença do profissional da educação física e de muitos profissionais também, de que o exercício físico vai te estimular um gasto calórico e por causa disso É, você vai tá de perder peso. Cara, vaidade também ali. pois é, até lá atrás eu entendi porque a gente não tinha estudos sobre isso. É, Então mas falava assim, não, é o EPOC depois do exercício. Cara, agora, o Japoc durou bastante tempo. durou bastante tempo. Só que o que a gente tem que passar para esse indivíduo e para os outros profissionais e para o profissional de educação física é, cara, o exercício físico ele tem um poder anti-inflamatório Pois. tão grande ou maior do que as canetas. Uhum. O exercício físico ele tem uma capacidade de melhorar a flexibilidade metabólica tão importante ou maior do que as canetas. E a gente não fala sobre isso. A gente não vende isso. Não, mas você tem que fazer uma aula que você vai gastar 1000 quilocalorias lá. Tá, você vai fazer uma aula de 1000 quilocalorias e o resto? Você vai ter condições de recuperar para fazer no outro dia uma aula de 1000 quilocalorias? Não Sim. faz sentido. Então, o profissional de educação física que não entender sobre isso, cara, ele vai ficar fora desse jogo. Vai. E é um jogo que ainda vai durar um tempo. Vai Uhum. durar pelo menos mais uns 10 anos. Isso aí. Então, entender desse processo, ele é fundamental. É impressionante o desconhecimento da galera, onde que todo mundo fica procurando a tal bala de prata nos suplementos também. Uhum. Né? A caneta é um suplemento, né? Vamos colocar assim. E ninguém, não vou generalizar, porque toda generalização é burra, inclusive essa, mas
Não há conhecimento suficiente difundido sobre que a maior farmácia que existe está dentro do seu corpo. Ah, E aí a questão é, você vai usar ou você não vai usar? Porque a contração muscular gera um ambiente anti-inflamatório, pró-inflamatório por um lado e anti-inflamatório de maneira sistêmica, como a gente está dizendo, que consegue ajustar e regular uma série de mecanismos envolvidos nessas doenças que vão levar o indivíduo à perda de qualidade de vida, de sim. saúde, né? E quer ver outra informação relacionada até a essa questão da fisiologia? Quando a gente pega o indivíduo obeso, ou o indivíduo com sobrepeso, ou até mesmo o indivíduo que ainda não está nessa condição, nenhuma dessas duas condições, mas tem uma alimentação ali que é ruim, que tem um componente inflamatório ali, essa pessoa ela produz menos serotonina e menos dopamina. Por quê? Tem o intestino inflamado, tem toda a questão da desbiose, enfim. E a base desses neurotransmissores, ela é feita no intestino. Só que olha que louco, essa base ela não consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica. Quem que ajuda nisso? Exercício. Exercício. É foda. Olha que loucura, cara. E a gente não fala Eu sobre falo, isso, velho, que o velho. exercício é igual o Poço Piranga, Pô, até mais. né? Porque Pô, tudo, você vai lá no Poço Piranga, no exercício, no exercício, no cara, exercício. A gente só tudo, não pode né? falar que o exercício emagrece, como a gente já fala. Não, exercício sozinho não emagrece. Ah, mas Sozinho, é. o pessoal fala assim, acabou de sair uma meta-análise, o pessoal falou, não, mas exercício emagrece sim. Cara, mas quando você vai ver, cara, 2, 3 quilos, velho. Para de falar isso, cara. Isso é muito pequeno perto de todo esse potencial que a gente está Isso falando, aí, cara. isso aí. O exercício, ele te protege contra doença cardiovascular, ele te protege contra câncer, ele te ajuda no tratamento dessas doenças crônicas todas. A gente está preocupado com 2, 3 quilos, velho. É, isso aí. E outra, nada garante que, porque esses estudos eles têm uma limitação metodológica, porque as pessoas elas começam a fazer exercício físico, mas elas também começam a se preocupar com a alimentação. Começam a fazer escolhas melhores, começam a comer menos. Então não é o exercício. O exercício ele pode ser um gatilho, exato. Uhum. Mas ele como essencial para o emagrecimento, esquece isso, É, cara. Para de falar isso. é isso aí, é Isso é um muito profissional além. muito raso. Raso, É um profissional muito raso, cara. E se a gente pensar ainda dentro desse processo do uso das canetas emagrecedoras, eh, a gente tem estudos mostrando que, de fato, esses análogos do GLP-1 ou a combinação com o GIP, ou mesmo Com com glucagon, glucagon, né? parte dessa medicação ela vai ter uma ação central hipotalâmica. Uhum. Beleza. O que ela vai melhorar ali? Vai melhorar principalmente a regulação de fome e saciedade, que é dada ali principalmente por insulina e leptina. No indivíduo obeso, ele tem resistência à ação desses hormônios. Então, esses hormônios não comunicam bem. Esses remédios melhoram isso. Uhum. O exercício físico também. E detalhe, os estudos estão mostrando pra gente que o grupo que utiliza só a caneta emagrecedora melhora. O grupo que utiliza a caneta emagrecedora mais o exercício físico, isso melhora mais rápido. É a mesma coisa quando a gente fazia dieta isolada, dieta mais exercício físico. Os resultados acabam ficando muito parecidos nesse Sim. sentido, né? Só que aí o que acontece? Enquanto a gente fica nessa briga, não, de que você tem que gastar caloria com exercício, o cara fala, cara, mas eu vou melhorar do mesmo jeito, sem fazer exercício. É muito melhor você focar em dar 8 a 10 mil passos dias, né? Perfeito, perfeito, exatamente isso. E aí volta naquele ponto que eu estava falando, qual que é o melhor exercício? Aquele que você consegue fazer, cara. Uhum. É, o Santiago, ele até brinca com isso, e eu concordo muito com ele, que até contrapõe essa minha fala de que exercício físico não emagrece. Mas nesse aspecto específico eu concordo com ele. Eu respeitosamente concordo com ele. Caminhada emagrece. Quando? Eu já até De sei. que jeito? Qual que é o momento que as pessoas mais ficam susceptíveis à falha no tratamento do processo de emagrecimento? À noite. É o momento ali que ela
cumpriu o dia, cumpriu a rotina do dia, passou o estresse do trabalho, de quem tem filho, de cuidar de casa. É o momento que ele chega ali no sofá e fala assim: nossa, venci o dia. Aí vem a Agora recompensa. eu mereço. Uhum. E esse eu mereço não é de hoje, é algo que já vem. Foi assim que ele se condicionou. Por isso eu volto a falar da importância da Da terapia TCC. comportamental cognitiva. A caminhada emagrece nesse caso. Por quê? Se esse cara ele vai lá e mantém esse comportamento de sentar ali no sofá, de pegar o telefone, ficar na televisão, ele vai pedir alguma coisa, ou ele vai Que pensar normalmente é calórica. que é extremamente calórico. Agora, nesse momento, se ele consegue fazer uma caminhada de 15 minutos, 10 a 15 minutos, se você tem cachorro, leva o cachorro para passear. Isso Se passa. você tem filho, leva seu filho para brincar um pouquinho ali. Ele tem o tempo de pensar e fazer uma escolha melhor. Sei que você está curtindo a entrevista, mas deixa eu te contar uma novidade. O Papo de Fibra agora tem como parceiro o Grupo Safra, um dos maiores conglomerados financeiros do país, com mais de 180 anos de história. Aqui em Juiz de Fora, a unidade Ultra Private Safra Invest conta com a Navon Investimentos, especializada em atendimento 360 graus para investidores do Brasil e do exterior. Aponte a câmera no QR Code na tela e saiba mais. Obrigado pela atenção e vamos voltar para a entrevista. E ele falou outra coisa. Aliás, tem um episódio ótimo do Santiago, depois vocês dão uma olhada lá. Foi um dos primeiros, eu acho. E ele falava assim: quer ver outro momento que a caminhada emagrece? Quando alguém te oferece alguma coisa calórica que você caminha pro lado oposto de que te Essa é uma estratégia também. Essa é uma estratégia. É muito boa. Agora, também tem, do ponto de vista científico, que uma caminhada pós-prandial Uhum. melhora o perfil lipídico e o perfil glicêmico. Olha só. Então, assim, mas é para emagrecimento? Não. Não. Esquece isso. Vai funcionar isso. E eu falo muito isso com meus pacientes, cara, lá da cirurgia bariátrica, os outros também. Falo, cara, vai acontecer o momento que você vai ficar ansioso. A caminhada, ela vai te ajudar a acalmar. É fato. E aí, por que eu tenho batido tanto nesse aspecto, nesse ponto da terapia? Porque ao longo desses mais de 20 anos, eu encontrei uma relação ali que hoje as evidências também reforçam esse pensamento, ou talvez eu até mesmo não tivesse buscado da maneira correta, mas o que eu vi? Todo paciente obeso é ansioso. Todos. Todos. Agora, todo indivíduo ansioso é obeso? Não. Ou seja, então tem algo aí que dá para mudar. Dá pra mudar. Porque nesse ciclo, nesse processo de obesidade, esse cara, ele fica ansioso desde a infância e descontava isso na comida. Ou na fase adulta, vem os problemas da vida adulta, você fica ansioso, você quer recompensa, você quer algo para te acalmar. E nesse momento existe uma grande atividade nesse centro regulador da fome que te dispara para um negócio que a gente chama de fome hedônica. O que é a fome hedônica? Não é fome real. É a necessidade que o seu organismo te gera para você consumir algo que te gera um bem-estar. Com isso você tem a liberação de dopamina. Só que qual que é o lance aí? Quando essa fome hedônica vem, você não quer um alface. O que você quer? Uma comida altamente energética e palatável. Que pode ser gordura, pode ser doce. Normalmente o doce, porque essa recompensa dopaminérgica, ela é imediata. No fim, a busca é pela dopamina rápida. Exato. Quem te dá dopamina também? Exercício. 5 minutos de exercício já te gera um pulso de dopamina que te gera te dá Hoje essa você calmaria. tem a opção também do banho gelado, né? Tem, não. Mas eu prefiro não sei se exercício, você é adepto, eu não sou, cara. Depois que eu conheci, depois que eu saí lá da tribo, que a gente tomava banho no rio, que eu conheci chuveiro elétrico, o negócio esquentava, cara, eu falei, porra, não tem necessidade disso, né, cara? Mas se você gosta, tá tudo bem. Mas é algo que a gente pode
utilizar do exercício como uma estratégia terapêutica, que é muito mais importante do que gastar 350 quilocalorias no exercício, cara. É isso aí. Você pegar um indivíduo obeso e fazer ele gastar 400, 500 quilocalorias numa sessão de exercício, cara, é um sofrimento absurdo. E aí, quando a gente entra na associação desse indivíduo obeso com as canetas, esse cara, primeiro, a capacidade dele de mobilizar energia é baixa. Uhum. A capacidade dele de estocar energia é muito alta. Mas de pegar aquele estoque energético que ele tem ali, que é quase infinito, e transformar isso em energia para utilizar na musculatura, ele não tem esse aparato. Então é um cara que vai ter mais fadiga. Ele vai ter uma capacidade de tolerância ao esforço mais curta. Não. Então, cara, você não precisa treinar o cara 1 hora. 20 minutos, 30 minutos, excelente. Tá excelente. Não insistem mais do que isso, nesse momento. Uhum. Então tem esse fator. Segundo fator, esse cara normalmente ele vai chegar, às vezes, estressado. Por quê? Porque não tá comendo. Ele tá saciado, mas ele não tá comendo. E onde que ele tinha o prazer dele? Na comida. Na comida. Ele vai começar a mudar esse prazer ou entender o benefício do processo de emagrecimento quando ele tiver perdido peso. Quando as roupas estiverem mais largas, Quando ele cansar menos, quando ele dormir cansar menos, melhor. aí ele vai estar mais É. motivado. No início não vai. Nas primeiras É isso semanas aí. não vai. Não vai. Terceiro ponto. Para você fazer uma atividade intensa, muita gente na internet venda, faça 15 minutos desse exercício aqui de HIIT, não sei o quê. Não entra nessa, não entra. Por quê? À medida que você come, se você é uma pessoa que já é ativa, você pega parte disso e converte em glicogênio muscular. Esse cara não tem glicogênio muscular. O que ele tem é uma mioesteatose ali. É gordura no músculo que ele não consegue mobilizar. As fibras dele estão ruins. Então ele não consegue gerar energia e não consegue estocar energia Nem em usar formato de essa glicogênio. energia como fonte, né? Exato. Exatamente. Aí você coloca um exercício de alta intensidade, Quebrou ele. acabou. Fora as questões relacionadas à parte ortopédica dele, que já estão todas ferradas. O cara tem artrose, velho. E tá inflamado. Tá inflamado, tem artrose, sente dor na lombar. Você vai só aumentar a inflamação, você não vai ajudar ele a Perfeito. contrarregular. E até o próprio sistema imunológico dele está deprimido. O sistema imunológico do indivíduo É obeso. um cortisol alto o tempo inteiro. Nossa, cara, não tem condições. O cara não tem uma estrutura fisiológica do ponto de vista metabólico, do ponto de vista imunológico, do ponto de vista endócrino, para suportar alta carga de treino. E detalhe, esse cara ainda está no início que a qualidade do sono dele é ruim, porque muitas vezes tem apneia, cara. É. Então veja assim, quantas questões que a gente tem que considerar que estão diretamente relacionadas a como você vai criar a estratégia de treinamento. Tem questão, se a serotonina dele é baixa, a melatonina dele vai estar baixa também, aí o sono fica pior ainda. Não, e uma coisa vai puxando a outra. É. Aí você fala assim, não, agora, já que esse cara está perdendo massa muscular, ele tem que fazer musculação para preservar. Ok, concordo. A ciência mostra isso pra gente. Que aqueles pacientes que fazem o uso das canetas e associam o treinamento resistido, a tendência é que eles percam menos massa muscular. Isso não vai ser garantia de que ele não vai perder massa muscular. Ele tem que perder massa muscular. Ele está em déficit calórico, não tem de onde tirar energia. Ele ainda está, do ponto de vista endócrino, totalmente desregulado. O indivíduo que é obeso, o homem, boa parte da testosterona dele vai ser convertido em estradiol, cara. Uhum. Então, pô, de onde que esse cara vai tirar massa muscular para criar? Vai aromatizar, então assim, a testosterona dele tá baixa. Agora, à medida que ele vai evoluindo, sim, aí as estratégias têm que mudar. Sim. Então tem que existir uma estratégia para cada fase do emagrecimento. O que é um erro muito comum do personal? Ele pega a estratégia daqui, quando esse cara já sofreu uma série de adaptações que a gente chama de resistência metabólica para perda de peso e utiliza na fase inicial. Aí lá na frente não tem que fazer, cara.
E Queimou aí, etapa. e aí tem o dropout, né? O cara abandona e não te Abandona. dá a E oportunidade. aí fala assim, fiz exercício, gastei tempo com exercício, gastei com personal e não deu resultado. Isso não é pra mim, isso Isso não não é. serve. Aí você volta. Então, assim, é necessário que a gente entenda o que acontece do ponto de vista em cada fase do emagrecimento, como que essas fases elas vão se comportar no usuário da caneta e como que a gente entra com o exercício físico. Cara, senão não vai dar certo. É isso aí. Não vai dar certo. Bom, vamos falar agora do caneta, catabolismo e aonde entra o treino neuromuscular para evitar ao máximo, porque a gente sabe que muitas vezes ele vai descer, mas ele desceria 5 quilos de massa magra e por causa do treinamento ele vai descer 2. Pô, Nossa, um- excelente. uma excelente estratégia. Porque o pessoal acha que só se ganhar é que tá valendo. Não, cara, nesse cenário, o fato de perder não perder ou também de perder pouco Exatamente. é uma conquista muito grande. O que a gente tem que entender? Lógico que isso vai depender, primeiro, da idade do sujeito, do peso inicial no processo de emagrecimento e como que ele vai conseguir ajustar a dieta dele. Quanto maior o peso, maior vai ser a perda de massa muscular. Essa perda de massa muscular que acontece em usuários de caneta, ela varia entre 20% e 40% do peso perdido. Ou seja, se esse cara perdeu 10 quilos, 2 a 4. 2 a 4 é de massa muscular. Mas aí a gente precisa estar atento a algumas questões relacionadas à metodologia dos estudos também. Por quê? Normalmente eles fazem com DEXA. Bioimpedância esqueço. Com DEXA, que é o padrão ouro. Quando o DEXA faz lá a medida de massa magra, ele coloca tudo que está dentro do músculo como músculo. E não é. Lembra que eu falei que esse indivíduo que tem Muita obesidade, ele gordura. tem muita gordura dentro do músculo infiltrada. Ele tem muita retenção de líquido. Então também tem que tomar cuidado com isso. Pode acontecer entre isso 20% a 40%? Pode. Mas a gente tem que fazer uma avaliação da função muscular desse cara. Teste de força, hand grip, sentar e levantar na cadeira, um teste de caminhada. A composição corporal por si só não tem muita validade, na minha opinião. Agora, a composição corporal associada à capacidade física, isso sim, a gente tem um cenário melhor para avaliar esse sujeito. Se esse cara está perdendo peso lá, massa magra, mas ele está mantendo a função dele, excelente. Isso é um cenário. Se ele está perdendo peso, reduziu a perda de massa muscular livre de gordura, da massa livre de gordura e melhorou a função, porra, é outro cenário, é o cenário ideal, tá? Mas, de qualquer maneira, no processo de emagrecimento, seja por qualquer motivo, seja apenas por déficit calórico, por cirurgia bariátrica, pelo uso de medicações que combatem a resistência insulínica, pelas canetas emagrecedoras, massa muscular vai embora. E aí, o que a gente tem na ciência? O exercício resistido, ele vai estimular ou vai reduzir a perda de massa muscular. Tem alguns estudos, alguns relatos, na verdade, de colegas médicos falando, não, mas meu paciente, na bioimpedância, ele ganhou massa muscular. Cuidado. Ou está associando a caneta a algum outro remédio. Normalmente um hormônio. A realidade é essa, cara. A gente também precisa deixar isso claro aqui. Verdade. Porque o que a gente encontra na ciência é um pouco diferente daquilo que a gente encontra no mundo real. Isso é ruim? Ganhar massa muscular porque o cara está usando um hormônio associado? Não sei. Não sei. Só que aí vai ser necessário avaliar outros parâmetros. Tá? Enfim, mas aí a gente poderia... às vezes eu fico pensando se eu falo ou não falo essas coisas, porque ao mesmo tempo que eu abro o jogo do que acontece no mundo real, muitas pessoas ficam com raiva de mim. Mas eu, enquanto alguém que tenta ajudar a formar outros profissionais com caráter, com ética, eu me sinto na obrigação de falar isso.
Então, se você gostando ou não gostando, eu vou falar também, porque eu acho que eu fico em paz com isso. E a informação, a gente está aqui justamente para trazer informação de alta qualidade. Como a pessoa vai usar a informação, aí é critério dela, Perfeito. Aí você né? faz seu julgamento. Exatamente. Até avançando um pouco no que a gente tem aí de discussão na ciência ainda, mas é muito cedo para falar isso, são algumas canetas que estão avançando para 4 componentes ali, e dentro desses componentes, um que promete aumentar a massa muscular. Só que aí a gente tem que pensar, tá, mas quem que é esse paciente? Cara, é um paciente sedentário, velho. Existe um estudo da década de 60, se eu não me engano, daqui a pouco eu lembro o nome do autor. É um estudo muito clássico, muito discutido sobre usuários de esteroides anabolizantes, que esse cara mostrou que só o fato do indivíduo aplicar testosterona em uma condição suprafisiológica, ele tem ganho de massa muscular. Ok, vai ter. Mas para quem? Para o cara que é sedentário. Para o cara que treina, não. Já é diferente. Então, assim, eu acredito que essas medicações que estão também prometendo isso de aumentar a massa muscular, vai aumentar muito pouco durante um tempo muito curto. Nos extremos, né? Perfeito. Então, assim, não é uma realidade para todo mundo. O cara que quer baixar o percentual de gordura de 15 para 10, vai tomar um negócio, vai secar e ainda vai ganhar massa muscular. Esquece. Se o cara já treina, esquece, isso não vai acontecer. Então, cuidado também com essas falsas promessas. São estudos muito recentes, são ainda muito especulativos. Tá? Agora, voltando à questão da massa muscular no usuário de caneta, o que a gente tem que preocupar em preservar? É possível ganhar? Pouco provável. Por quê? Esse cara, primeiro, que ele está em déficit calórico. Construção de massa muscular é uma condição anabólica. Como que eu vou construir massa muscular se eu não tenho carboidrato e proteína na quantidade suficiente? Segundo, como essas canetas elas interferem no processo da metabolização do alimento, isso também interfere na absorção e na biodisponibilidade de aminoácidos. Verdade. Esse cara vai comer menos. Tanto é que a indicação é de preferência proteína. Só que a proteína, do ponto de vista De de metabolismo. digestório, é uma digestão lenta. O cara não vai conseguir, às vezes, bater a meta proteica. Ele tem que fazer a recomendação que faça de 1,6 a 2,4 gramas de proteína por quilo. É muita coisa, velho. Difícil Pra você ter ideia, hoje, dentro do ambiente do fisiculturismo, uma dieta de 2 gramas de proteína Difícil pra caramba. é difícil, cara. Os caras vão pra suplementação. Porque de alimento é muito difícil. E olha cara. que os caras são regrados, disciplinados, vivem pra isso e carregam a marmita pra cima e pra baixo. E aí você pensa em colocar isso numa rotina de uma pessoa que trabalha Normal, 8 horas, 10 horas por dia. Então a gente tem que ficar atento a isso. Por mais que até o Doritos tá proteinado agora. Porra, agora tá tudo, cara. É o café proteico, né? Agora até o Quick, velho. Eu lembro do Quick, do chup-chup com Quick lá, que era açúcar puro e tal. Agora vai vir. Ali tinha proteína. 2 coisas: açúcar e produto radioativo. Não, pra aquela cor, velho, fluorescente. Não, rapaz, eu ganhei um dinheiro bom fazendo o chup-chup de Quick. Botava uns granuladozinhos assim, ó. Ficava. Tá vendo? Eu já fui um pouco mais saudável. Que o produto que eu comercializei, que eu fabricava uma multimistura. Não sei se você pegou isso da faculdade. Eu levava pra faculdade pra vender isso. Porra, era só fibra. Tinha whey. Whey não tinha, não, que o whey na época era caro pra cacete. Era albumina, cacau em pó, a parada que uns tem, guaraná. O negócio era chique, cara. Porra. Não, o meu era podrão, meu. Mas até nisso agora também a gente tem que ficar atento, porque embora esses alimentos estejam mascarados aí com proteína, mas a gente também tem que ver que esses alimentos eles vão estimular o centro de regulação da fome e saciedade num cara que já tá bagunçado, velho. Então, às vezes, o cara não tá conseguindo comer o doce, mas tem a bebida proteica ali que tem açúcar. E aí? Então, isso é importante estar alinhado, por isso tem que estar numa abordagem de 360 graus. Por quê? Eu tenho que conversar com a nutricionista, eu tenho que conversar com o médico, ó.
Aqui agora a gente vai precisar fazer, por exemplo, uma calorimetria desse paciente, porque no processo de emagrecimento existe uma fase de resistência metabólica à perda de peso. Nosso organismo não gosta de perder. Não gosto. Quando a gente entra num processo de emagrecimento, isso vale para todo mundo, mas para o indivíduo obeso isso é pior ainda, porque a quantidade de perda de peso que ele vai ter é muito grande. Isso tem um impacto, por exemplo, na taxa metabólica dele. Para cada 1 quilo de peso perdido, o indivíduo ele reduz a taxa metabólica dele em 30 quilocalorias por dia. Multiplica isso por 30 dias no mês. Não, e multiplica isso para 10 quilos de perda de É. peso Olha só. 300 por quilocalorias. dia Pô, a menos imagina. que ele está gastando. E do outro lado, para cada 1 quilo de peso perdido, a fome dele aumenta em 100 quilocalorias. Olha a desproporcionalidade. Olha o que está acontecendo. Esse sujeito perdeu 10 quilos, ele gasta 3.000 quilocalorias a menos por dia. E de quanto que é a fome dele? Multiplicou por 100, né? Por 100. Vezes 10, pô. Olha só o problema aí. E detalhe, ele está em déficit calórico. Deu um buraco de 700 quilocalorias dia. E aí? Aí você entra com exercício para o cara gastar 500 quilocalorias. Olha o que você está fazendo. É. A conta não fecha. Por isso que o processo de manutenção da peso, a manutenção do peso perdido, ele é tão difícil, cara. O emagrecer, quando você entra ali nas primeiras 4, 6 semanas, que é o que a gente chama de lua de mel, que tá tudo muito bem, o cara sustenta. Que o resultado tá vindo rápido. Exato. Depois disso, ele entra no que a gente chama de resistência metabólica, que é quando acontece isso. Ah, então você não vai comer? Então beleza. Vamos fazer menos exercício agora. O seu corpo te protege. É. Então, a sua atividade física diária espontânea diminui. Você fica mais sedentário, você anda menos, Sua energia baixa. energia baixa. A sua motivação diminui. Reduz. Você começa a dilatar a pupila para tudo quanto é alimento calórico. Você não vê. E aí a gente entra, com você falando nisso, a gente entra numa discussão ou num ponto que talvez seja o ponto mais difícil de mudar do indivíduo obeso. O ambiente. Uhum. Onde que esse cara está inserido? No ambiente obesogênico. É. Os pacientes da bariátrica lá, eles sofrem demais no primeiro momento. Por quê? Porque não conseguem comer. Como é que é o comportamento em casa da família? Comida. Vida normal. Vida normal. No meio da semana, hambúrguer, pizza. Final de semana, churrasco, bebida. E esse cara não consegue comer. Aí ele começa, depois de um período ali que o pessoal fica com medo da cirurgia dar errada, respeita esse período, que é o período da lua de mel, que o cara tá indo bem, mas quando dá 8 meses, 10 meses, esse cara já pode comer de tudo. Só que 8 a 10 meses para ele é um tempo. Para o familiar que está inserido no ambiente ali, já vai falar assim, nossa, mas você tá fresco. Você não come mais nada, você não participa com a gente, Você tá antissocial. tá antissocial. É a mesma coisa que acontece com o usuário da caneta. Cadê a motivação desse cara? A motivação ela dura nos primeiros 3, Pô, 6 e o meses. social bate muito, né? Não tem jeito. E aí você fala assim, eu não vou num compromisso familiar? Eu não vou reunir com os amigos? Aí você fica chato. Aí você começa a ceder. E aí é o momento que você tá na resistência metabólica, existe a forte influência do ambiente obesogênico e você de fato está acreditando que o exercício vai resolver isso? É, e ainda tem um trabalho que eu discuti isso bastante com o Santiago, que ele mostrou que as pessoas, elas supervalorizam ou superestimam o gasto calórico durante as atividades Sim, em né? 30%. E subestimam o O consumo consumo calórico, calórico. em alguns casos, 60%. Olha só. E aí agora a gente entra, inclusive até com o Colégio Americano, publiquei isso no Instagram hoje, sobre a questão dos smartwatch. Um artigo que foi publicado agora em abril de 2026, um grupo chinês, japonês, sei lá, pessoal do olho puxado. Asiático.
asiático, nem pode falar que é asiático, né? Fala que é oriental, né? É. Mas o que foi o lance deles lá? Tá na moda todo mundo usar. Aí tá todo mundo agora querendo ter o relatório dos seus dados vitais, dos seus dados biológicos ali. Sim, o Big Data da saúde. Né? Exato. E aí você tem ali uma das variáveis que os relógios controlam, que é o gasto calórico. Uhum. Volta a falar da questão do gasto calórico. E aí o que eles fizeram? Eles testaram 4 marcas de relógios, 4 ou 5 marcas de relógio, e compararam com os métodos que são padrão de referência. Ou seja, fizeram calorimetria Uhum. e acompanhamento com eletro para ver a capacidade ou a precisão desses dispositivos em Estimar a caloria. estimar a caloria e a frequência cardíaca. E eles fizeram uma sessão de exercício aeróbio e de musculação. O que eles Eu tô na viram? musculação, então ferrou. Ferrou. Exatamente isso. Para frequência cardíaca, ou seja, para controle de intensidade, funciona muito bem no aeróbio. Isso. Mesmo Acabou. assim, o contínuo, né? Porque É. quando vai intervalar, Se você lascou. intervalar, lascou. Na musculação, esquece. Por quê? Mudança de punho no exercício ali, isso diminui demais a precisão dele ali. Com relação ao gasto calórico, eles superestimam. Demais. E aí, qual que é a merda? Daqui a uns 50%? Não, dá em torno de 15% a 30%. Mas é muita coisa, cara. É. Não, mas eu tô falando assim, porque quando a gente tem uma referência, você pode falar assim com vamos falar do educador físico. Fala assim, ó, é que eu não quero que você não utiliza. Utilizar é melhor do que não utilizar nada. Se Uhum. isso te ajuda, se você ter uma boa relação com ele. Mas já considera aí que 25% a menos do que ele tá te mostrando aí, Perfeito. né? Aí é uma estratégia É. boa, é. Né? Só que o que as pessoas estavam fazendo? Nossa senhora, gastei 600 quilocalorias, então eu posso comer. Só que aí tinha gastado 300. Ou seja, Ele já tem tendência a achar isso. exato. E aí já vem essa tendência, não, de que eu gasto, eu sou muito ativo. E não é. É. Não, eu como menos do que eu falo que eu como. E aí a conta não fecha. Não Aí a vai pessoa fala fechar. assim, nossa, eu não tô conseguindo emagrecer. E aí quando a gente entra especificamente no grupo de usuários de caneta emagrecedoras, a dieta e o treino, eles têm que ser acompanhados de acordo com essa fase de resistência, com essas adaptações metabólicas. Sem dúvida. Porque o cara fala assim, ele desconsidera essa relação que eu falei anteriormente, dos 30 quilocalorias e dos 100, e mantém, não, nós vamos continuar com um déficit calórico de 300 quilocalorias. Só que não é. É. Isso tem que considerar a taxa metabólica, a perda de massa Já tem que muscular. multiplicar. O nível, tem o fator de correção pelo nível de atividade física, é um É. cara que está fazendo menos atividade física. E aí esses relógios entram de maneira interessante, Essa como uma resistência vem com ferramenta. quanto tempo que você falou? A partir de 6 semanas. 6 semanas. É muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. A partir de 6 semanas o cara já tem. Um mês e meio o cara já tá ali com. Por isso que o pessoal fala assim, nossa, já cheguei no platô. Não, não chegou, você está numa fase de resistência. É. De resistência metabólica, que aí a estratégia muda. A dieta tem que mudar, o treino tem que mudar, É. o comportamento Aí da é a hora de atividade você física. começar a subir a intensidade. Exato. E você pode utilizar o relógio. É. Por exemplo, você tem ali, e aí você, personal, utilize isso como uma ferramenta de avaliação. O cara vai começar a treinar com você. Peça ele para usar o celular, o smartwatch, e contar o número de passos que ele dá por dia. Cara, ó, nós estamos com 3.000 passos. Vamos aumentar um pouquinho? Tá. Chega nessa fase de resistência, o cara diminuiu para 2.000. Opa! Aqui não adianta você treinar, não. Até porque entra no que a gente chama de paradoxo do atleta sedentário. E a literatura aponta isso pra gente hoje. Que não adianta você fazer 1 hora de exercício e ficar o resto do dia sedentário. É melhor que você nem faça exercício, mas que você se mantenha ativo durante o dia. Eu tô falando do ponto de vista metabólico, tá? Não tô falando de performance, de ganhos estéticos, não. Vou deixar isso claro. E aí, no processo de emagrecimento, isso é uma puta estratégia, cara. E as pessoas não utilizam. E outra coisa que é interessante, né? Quando você vê a pessoa, ela inicia a atividade e aí ela deposita agora eu faço atividade. Automaticamente ela reduz a atividade dela diária. Exato. Então, assim, Porque, tipo, eu tô fazendo já a minha parte, né? pois é, mas isso é um mecanismo evolutivo nosso.
e que no processo de emagrecimento ele se torna muito mais ativo. Muito mais Piora, ativo. né? Ele Exponencia, fica né? muito mais exacerbado. Caraca. Então, assim, aí sim entra você com a estratégia. Tá, então beleza. Então, já que você está diminuindo, vamos tentar fazer 2 sessões por dia. Ou você vai fazer uma sessão comigo e uma outra você vai voltar para fazer um treino cardio. Ou um treino de mobilidade. Qual que é o objetivo? Tirar ele desse comportamento sedentário. É essa necessidade do educador físico tá de acordo com a ciência, acompanhando para usar as fases a favor do paciente, no caso do cliente, é fundamental. Fundamental. E isso aumenta a adesão, cara. Aumenta a adesão. E você tem um produto para isso também, né? Então Sim. fala um pouquinho pra galera, a gente tá vindo pro final. Ah, eu sei, passou rápido, eu gostaria também de ficar aqui horas e horas. Foi uma aulaça, quem, né, vai dar vários cortes, mas quem pegar esse podcast e escutar já vai explodir a mente assim. Puf. Pô, e a gente não falou nem Não, 10% do que tinha você no viu que roteiro aí. eu fui pulando aqui, mas a gente vai ter oportunidade de, nessa mesa, a mesa vão ser 2 horas, então você já prepara para uma maratona aí É o treino da musculação e o de e cardio. vai estar 360 graus, então nós vamos torar o pau aqui, mas já foi assim extremamente enriquecedor, né? Mas para o educador físico que está do outro lado e está preocupado, pô, eu perdi esse bonde, o bonde passou, eu quero pular nele. Você tem uma solução, fala sobre ela. Então, aí. a gente na Personal Health, a gente tem como principal missão, primeiro, fortalecer a ideia do exercício físico como remédio, e isso, dado todo o cenário, a gente tem observado que as pessoas estão entendendo cada vez mais isso. Agora, qual que é o lance aí? E passou por alguns pontos que a gente conversou aqui. As pessoas estão utilizando a inteligência artificial, estão tendo acesso a mais informações, as redes sociais estão divulgando isso. E as pessoas, de uma maneira boa e ruim, estão tendo acesso às informações. Sim. Não quer dizer que essas informações sejam boas, a maioria delas. Mas a missão da Personal é ajudar outros profissionais a entenderem de maneira científica e como aplicar essas ferramentas da ciência e daquilo que a gente tem de Na experiência na É isso que prática. eu acho foda. E aí a gente lançou um curso agora sobre canetas emagrecedoras que a gente vai realizar agora em Petrópolis, em julho. Pertinho, ó. Então, do lado aqui, quem tiver interesse. Mas a gente pode trazer pelo college também. Já Podemos, abre o aí a canal gente aqui. pode fazer uma... A casa é de vocês. E aí a gente vai ter o profissional de educação física, o médico, o nutricionista e a terapeuta, Olha só. para falar sobre uma abordagem de 360 graus. Muito legal. Então, a nossa ideia agora é rodar aí pelo Brasil com essa abordagem. Já deixa o canal aberto pra gente trazer pra Juiz de Fora. Sim, vamos pensar, cara. E através do- quem ficar de fora desse jogo, cara, fala como eu pensava lá atrás, eu sou contra as canetas, é esquece. mais uma coisa pro cara ganhar Pode ver que dinheiro vai lá. ajudar, igual Pelo exercício, contrário, exato. exatamente. E aí a ação, ela tem que ser não antagônica, ela tem que ser sinérgica. Soma, Só que para ela né? ser sinérgica, eu preciso entender Qual é o jogo? qual é o jogo. Senão você nem entra. Não, nem entra que você vai perder. É. E se você não entrar, você tá de Você fora já, entra você com já a perdeu. mão, com a mão ruim já. Não, aí já era. Bom, vamos pro nosso ping-pong final aqui. Maior mito sobre as canetas. Que elas vão resolver o processo da obesidade. Não vão. Maior erro de quem usa as canetas. Usar sem a indicação correta. Por exemplo, aquela pessoa que quer perder 4 quilos. É. Cara, não entra nessa. Não. Não entra porque você vai entrar numa relação abusiva, assim como o cara que é usuário de esteroide, assim como o cara que é usuário da cocaína, assim como o cara que é alcoólatra, Isso aí. vai entrar nessa. Porque vai falar assim, não, agora eu preciso perder 4 quilinhos. Aí relaxa, ganha mais 4. E aí vira um efeito Dependência psicológica. dependência. É. O exercício mais importante. aquilo que você consegue fazer. Uá. O exame mais negligenciado. Essa relação da compensação metabólica que acontece. Só composição corporal, esqueçam isso. Se ela não estiver associada à função muscular, também colocaria aí, e a compensação metabólica ali da taxa metabólica e do gasto energético.
Boa. O que mais te preocupa nessa popularização das canetas? Cara, pode ser muito sincero? A comercialização de medicamentos falsos. É foda. No nosso Brasilzão, então. Puta, cara que rouba caneta. Porra, não é possível que vocês não estão vendo isso, não. Eu tô preocupado porque o Simpsons. Pô, tem o Simpsons. Um episódio fantástico, velho. Tem que Fantástico. ver. Velho. Ai. Daqui a 10 anos, como que você acredita que veremos esses medicamentos? Eu espero estar errado. Mas nós veremos assim como foi a bariátrica. Que será uma perda grande, mais uma oportunidade Sim. de mudança de comportamento, né? Por que eu tô falando isso? Tudo que a gente tem hoje oferecido no mercado, ou de maneira muito... Na sua maioria, elas não tratam a causa da obesidade. Tratam as consequências. É. Por isso que eu acredito que vai ser igual a bariátrica. Volto a falar, se não for uma abordagem, uma estratégia 360, esqueçam. É isso. Esqueçam. Se uma pessoa começar a usar a caneta amanhã e você pudesse dar 3 orientações para que ela consiga atingir o objetivo dela, mantendo saúde, nível de força, qualidade de vida, quais seriam? Primeiro, se você precisa, parabéns por utilizar. Se você não precisa, esquece. Segundo, tenha bons profissionais ao seu lado. Terceiro, dê mais importância à sua saúde emocional. Galera, a gente está encerrando por aqui, mas antes de encerrar, eu vou presentear o nosso super convidado. Queria agradecer mais uma vez a Sushi, Isso, que vem aqui tem com alguém que vai voucher. ficar feliz com isso aqui, cara. De 150 Dia dos namorados chegando, reais, tá será que pode usar lá? Ó. Sushi fazendo a chique. alegria da galera aí, aquela caixinha mágica, né? Tem também aqui, ó, a Camorra, que já é patrocinadora da nossa caneca, que você já Que tá isso, aí. tá chique aqui, ó, Camorra. O homem estuda pouco, então, né? Então vamos dar um Tem cafezinho que pra ele. fazer uma daquela de um litro. Essa e aqui, ó, Stanley. Stanley aí, ó. Aqui um Opa. brinde da Camorra. Nossa senhora. E temos também aqui, ó, Chique, brinde hein? da Farms. Inclusive, R$100 de voucher em manipulados. Pode ser anabolizante? Eu não sei. Tô brincando, mas pior que tem gente que vai levar Vai levar a sério, vai Puta levar a merda, sério. cara. E tem o ISO 9001, que a gente ficou sabendo, né? Acho que é uma das poucas farmácias que tem em Juiz de Fora. E ainda tem aqui o mix de magnésio. Pô, isso aí é extremamente 5 importante, em 1 cara. aqui, né? Que só a Farms tem. E aí, mais Inclusive um para benefício. usuários de caneta, cara, por questão da Sim. redução. Deixa para outro papo, né? Mas só um alertazinho. A maioria dos obesos são desnutridos. Ai, olha só. São desnutridos. E um dos pontos de desnutrição deles é isso aqui, ó, vitaminas E minerais. e minerais. Que aí são os micro. Porque as pessoas acham que desnutrição é baixo peso. Não Não é, não. tem nada a ver. Isso aí vai ficar pro próximo podcast, beleza? Bom, eu não queria frustrar vocês não, mas já acabou. Queria agradecer a presença aqui do nosso amigo Paulão e dizer que vem aí uma mesa de 2 horas futuras, 360 graus. Boa. E você, que de alguma forma foi tocado por alguma dica nossa e que a sua vida melhorou, a gente já tá feliz, esse é o nosso objetivo. Mas se melhorou sua vida, pode melhorar de alguém que você gosta, alguém que você ama. Então, senta o dedo lá no like, manda o aviãozinho, compartilha para que mais pessoas tenham acesso, né, a essas informações trazidas com tanta curadoria, tanto cuidado. As pessoas são escolhidas aqui a dedo, são pessoas que amam o que fazem e fazem com excelência. Então, muito obrigado pela sua presença até aqui. Mais um Papo de Fibra, a gente se vê no próximo episódio.